Boa noite, irmãos. Que bom que vocês vieram à igreja. Parece que vocês estão com frio. Mais ou menos. Vocês viram que eu estou com sobretudo aqui, né? Ganhei ontem. Aquela família que não veio, meus amigos, hoje, de Três Coroas. Estão ali, ó. Denise, obrigado. Você viu que chique que ficou o negócio aqui? Eles trouxeram para mim ontem e me presentearam. Agora vou até o Polo Norte com esse casaco aqui, né? Mas vamos lá. Eu te passei uma foto aí por último, você conseguiu ver? Coloca para mim ali, por favor. É só uma foto para vocês verem quem que é minha família ali, ó. O da ponta lá é o Samuel, tem 14 anos, é maior do que eu. O Davi e a Vanderleia. Estamos casamos em 2001, no dia 16 de dezembro de 2001. E o Samuel tem uma história bem legal dele, que antes da minha esposa engravidar, nós fizemos um acordo, né? Se fosse menino, eu escolheria o nome, e se fosse menina, ela escolheria. E daí ela engravidou, fez o ultrassom, menino. E qual é o nome? Eu falei, estou pensando. Mais uma semana passou, e qual é o nome? Eu falei assim, é Sebastião Juvencio. Daí ela falou, você está doido? Eu falei, não, eu sempre tive vontade de ter um filho para chamar de Tiãozinho. E aquilo passou. As irmãs da igreja falavam, a irmã, nós estamos orando para que Deus toque no coração do pastor, ele mude esse nome, porque isso é um nome muito grande, não sei o que lá, e falavam coisas, né? E foi. Quando chegou do 7º para o 9º mês, ou do 8º mês, eu não tinha falado ainda. E uma noite assim, estava dormindo, de repente eu levei um braçaço assim no peito, assim. E eu levantei, o que foi, guria? Você está doida? Daí ela falou, você me fala o nome do guri agora, porque senão eu vou te quebrar todo. Eu falei, por quê? Eu estava sonhando que o guri ia correr, estava correndo e ia cair num buraco, e eu não sabia o nome dele para chamar ele. Daí eu falei, é Samuel, infeliz, agora dorme. Eu só contei para ela no 7º para o 8º mês o nome. O Davi era da mesma forma, só que no 3º mês, ela veio conversar comigo, com jeitinho, ela, deixa eu te ajudar a escolher o nome. E daí eu falei, então tá, estou entre dois nomes, Davi e Benjamim. E daí ela falou, então vamos escolher Davi. E ali escolhemos, primeiro o profeta, depois o rei, né? E ali está a nossa família. Então para você ver que, hoje em dia a gente fica pensando, onde eu vi um menino ali, eu falei assim, olha, aproveita, agarra, morde, cheira, porque eles crescem muito rápido. E depois não dá nem para carregar no colo mais. Esses dias eu fui levar o Davi, estava dormindo no sofá para a cama, eu não consegui. De tão grande que está e pesado. Então passa muito rápido, nós temos que aproveitar. Não é verdade? Vamos estudar a Bíblia então? Passaram bem o dia? Como que foi? Como que foi a correria? Tiveram tempo? Administrar o tempo de hoje? Tempo para o Senhor? Administrar também um pouquinho o tempo para o próximo? Hoje eu tirei um pouquinho o tempo para o próximo, que está bem próximo. Hoje eu fui almoçar, passei algumas horas ali com o Dario, a Denise, a família ali, e pudemos conversar ali. O Dario é uma bênção, porque eu fiquei conhecendo ele aqui essa semana. Ele é irmão de uma amiga nossa, irmã da igreja, a Dalva, que eu fui pastor lá em Blumenau, esposa do Salmo. E o Salmo foi assim, um homem extraordinário, só que faleceu. E o Salmo, quando ele se converteu, ele tinha um material de construção, ele enfrentou algumas coisas, enchente, sábado, isso, aquilo, e ficou com uma dívida de quase 1 milhão. E agora? Mas um homem sincero, fiel a Deus, Deus iluminou a mente dele, ele criou um ralo, desses ralos, ralo linear, e Deus foi iluminando, ele foi criando algumas coisas ali, e dele começou lá em Blumenau. Era uma salinha com uma secretária e 5 vendedores. E ele me chamou lá, pastor, eu preciso que você venha aqui, nós estamos abrindo a empresa, começando agora, e eu tenho um sócio que é Deus, e eu preciso que você faça um culto, para nós começarmos abençoados.
E fui lá, fiz o culto, depois voltei mais umas 3 vezes, ele mudou dali, foi para uma outra empresa um pouquinho maior, na Beira Rio. Já agora tinha 7, 8 funcionários lá, mais uns 20 vendedores, e o Salmo começou a crescer. E daí eu fui embora, passou alguns anos, e daí eu estava em Florianópolis, o Salmo me ligou: pastor, eu preciso que você venha aqui, fazer um culto na minha empresa. Daí eu fui lá. A empresa do Salmo agora já era o tamanho de 2 igrejas dessa aqui, eram 2 galpões, cerca de uns 70 funcionários lá dentro, mas não sei quantos vendedores, faturando 3 milhões por mês, uma bênção. E daí o Salmo foi acometido de um câncer e foi definhando. E daí um dia fui visitar ele, e depois a família me ligou: olha, te prepara que o Salmo pediu, se ele falecer, para você vir fazer o funeral dele. E daí fui lá fazer o funeral. Mas é um homem que eu acredito que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Um homem que pensava na obra, fazia a obra do Senhor e ajudava muitas pessoas. Ele falava assim: pastor, eu não sei pregar, não sei dar um estudo bíblico, mas ele fazia a obra missionária ajudando as pessoas. Então, nós podemos arrumar tempo para fazer a obra do Senhor, só que nós temos que aprender a administrar nosso tempo. Todos nós que estamos aqui, Deus, os que já são batizados, ao ser batizado você recebe um dom. E daí a pergunta é: o que você tem feito com o teu dom? Você tem multiplicado igual a parábola dos talentos? Ou você tem escondido? Então Deus nos dá dons. Eu contei a minha história aqui um pouquinho sábado. Eu não posso ficar arrumando desculpas porque não estudei isso, aquilo. Deus me chamou e Ele vai me capacitar. Da mesma forma você. Então por isso que nós temos que focar naquilo que Deus quer e não só nas coisas desse mundo, certo? No sábado nós falamos aqui a importância de nós fazermos o trabalho com as pessoas sem olhar placa de igreja, sem olhar vida, sem julgar as pessoas, porque as pessoas estão sendo assaltadas por Satanás todos os dias e estão caídas à beira do caminho. E o que nós estamos fazendo? Ontem eu falei aqui quem é Jesus. E falei muito claro aqui que nós não o conhecemos. Por isso que nós continuamos essa vidinha de ter um foco no mundo. E nessa noite, eu quero estudar um pouquinho com você. É uma sequência que nós vamos ter até o final de semana aí. Como está o nosso coração? Porque é muito fácil, né? Nós temos a tendência de olhar para os defeitos dos outros e não ver os nossos defeitos. Não é assim? E nós temos uma tendência terrível, que é julgar as pessoas. Mas julgamos pelo padrão nosso. Porque eu acho que eu sou um bom cristão, porque eu guardo os mandamentos, sou fiel no dízimo, isso, aquilo, e daí pelo meu padrão eu fico julgando as pessoas. Mas lá no fundo, o que está no nosso coração? E tem uma história bem interessante aqui de Davi. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 139. Capítulo 139, no verso 23. Esse é um salmo que Davi escreveu já no final da sua vida. E ele fala ali no capítulo 139, o versículo 23. Ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Por que Davi falou sonda-me? Porque, vai lá para o capítulo 51 do livro de Salmos. Ali essa oração de Davi era uma oração de reconhecimento do seu estado pecaminoso. E aqui no Salmo 51, um salmo bastante conhecido, só vamos ler do verso 1 ao 4, aonde que Davi faz uma confissão e arrependimento ali do pecado que ele tinha cometido com Batseba. E dele fala assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo as multidões das tuas misericórdias, apaga minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre o quê? Diante de mim. E dele fala, né?
pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que te serás tido por justo no teu falar e puro no teu o quê? Julgar. Davi estava falando num pecado que era bastante conhecido dele e de Deus. E agora aqui, ele fala no verso 3, conheço as minhas transgressões. Todos nós aqui conhecemos as nossas falhas. Eu tenho um ponto fraco. Eu sei desse ponto fraco. Deus sabe do meu ponto fraco e o diabo também sabe. Você também tem um ponto fraco. E o diabo sabe. E ele vai te tentar. E Deus sabe. Nós conhecemos os nossos erros, as nossas transgressões. Só que Davi aqui, ele fala, o meu pecado está sempre diante de mim. O pecado é igual uma ferida. Por um tempo ela dói e tudo mais, depois vai sarando, só que fica a cicatriz. E toda vez que você olha para essa cicatriz, você lembra como foi ferido. E o pecado é assim. E Davi, ele tinha adulterado, tinha assassinado, e aquele pecado estava diante dele. E Satanás, amigos, ele é perito, porque primeiro ele nos carrega no colo. Ele fala, isso é bom. Ninguém está vendo. Todo mundo faz. Já ouviu essas desculpas? Eu fiz porque todo mundo faz. E daí ele fala, todo mundo faz, faça isso é bom para você. E depois que nós caímos na cilada dele, erramos, ele vem e nos acusa. E dele fica nos atormentando. Falou, viu? O santinho vai para a igreja agora? O santinho vai ler a Bíblia? Vai orar? Depois do que você fez? É para você ver como que Satanás, ele nos tortura. E ele vai fazendo assim, veja o que diz o Espírito Profecia, o livro Patriarcas e Profetas, na página 718, diz assim, logo que Satanás consiga separar de Deus a alma, única fonte de força, procurará ele despertar os desejos impuros da natureza carnal do homem. A obra do inimigo não é feita abruptamente, não é, ao princípio, súbita, surpreendente, é uma ação secreta de minar as fortalezas dos princípios. Começa em coisas aparentemente pequenas, negligência de ser fiel a Deus, de confiar nele inteiramente e disposição de seguir costumes e práticas do mundo. Viu como que Satanás trabalha? Satanás vai trabalhando assim em nossa mente, em nossa vida. E nós muitas vezes nessa correria, nessa loucura do mundo, o ter, como eu falei ontem, o foco nas coisas que o mundo oferece, nós não vamos percebendo. E vamos falhando, vamos errando. E no livro de 1 Timóteo, veja só, abra a tua Bíblia lá. 1 Timóteo, no capítulo 5, no verso 24, Paulo fala ali de pecados manifestos, que se manifestam. Veja ali, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde se manifestam. Vejam só, os pecados, uma hora ou outra o pecado ele vai se manifestar. Nós podemos fazer qualquer coisa aqui nesse mundo, e principalmente se pecarmos, uma hora esse pecado será manifestado. Mas também, veja o que diz no Salmo 19, volta lá para o Salmo, vamos na Bíblia, deixa Deus falar para nós. Salmo 19, no verso 12, 19, versículo 12. Olha o que o próprio Davi fala aqui. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Viu só? Há pecados manifestos e há pecados que cometemos às vezes sem perceber. É a Bíblia que está falando. Tem uma outra tradução que diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Expurga
das que são ocultas. Ele está pedindo para expurgar esses pecados que são ocultos. E daí eu fui pesquisar um pouquinho o que é a palavra expurgar. É expelir pus, maus odores, eliminar impurezas ou matérias estranhas, purificar, livrar, isentar. Era isso que Davi estava desejando que Deus fizesse, que expurgasse, tirasse dele aquilo que não presta. Olha só que interessante. E o interessante também é que lá no livro de Hebreus, vamos para lá, Hebreus capítulo 4, no verso 13, porque muitas vezes nós erramos e achamos que está tudo certo, e alguns cometem pecado, acham que ninguém está vendo, e no capítulo 4, no verso 13, diz assim, ó: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele quem temos que prestar contas. Ou seja, eu posso errar, posso pecar, você pode não ver, mas Deus está vendo. Quando ele fala está patente ali, está aberto, claro, acessível a Deus. Deus está vendo. Eu posso enganar as pessoas, mas Deus eu não engano. Por isso que Davi, nós começamos ali, ele falou, sonda-me. Davi, ele já havia confessado o seu pecado, tanto que ali no Salmo 51, tem um momento que ele fala assim, cria, ó Deus, em mim, o quê? Um coração novo. E a palavra cria ali, é a mesma palavra que está lá em Gênesis 1, criou Deus o céu e a terra, a palavra bará. Ou seja, quando Deus criou o céu e a terra, Ele criou do nada, haja. E Ele está falando agora para Deus, Senhor, cria do nada um novo coração, porque eu não presto. Por isso que Davi orou, confessou o seu pecado daquela forma. E agora Davi, então, no final da sua vida, volta lá para o Salmo 139, vamos lá, verso 23 e 24, quero ler com você. Por isso que no final da sua vida agora, Davi, ele começa a conversar com Deus para saber como que estava a sua vida. Salmo 139, no verso 23 e 24, Davi no final da sua vida, tinha acertado a sua vida com Deus, confessado, né? E teve muitas consequências esse erro que ele cometeu ali. E ele estava numa profunda, podemos dizer assim, reflexão. E dele começa a orar a Deus e ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E dele diz assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho, o quê? Eterno. Ele estava em oração a Deus. E eu fiquei pensando, né? Quanto tempo nós temos orado ao Senhor? Eu falei aqui que as nossas orações são assim, ó, eu, meu, não é? Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu aquilo, Senhor, me abençoe, Senhor, abençoe os meus filhos, e ficamos nessa oração. Mas daí eu pergunto, quanto tempo nós tiramos para orar pelos nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho? Eu tenho um amigo lá em Joinville, e um dia conversando com ele, ele chegou para mim e falou assim, rapaz, eu já de madrugada passei na casa de cada irmão aqui da nossa igreja. Eu falei para ele, mas o que você está fazendo na casa dos irmãos de madrugada, incomodando? Ele falou, não, calma, é que eu levanto de madrugada e eu vou orar pelos irmãos. Eu passei lá na tua casa, orei por você, pela tua mãe. Eu passei lá na casa do João Carlos, orei por ele, pela mãe dele, pelo pai dele. Passei lá na casa do fulano, orei por ele assim. E quando eu vi, eu já tinha dado 2 horas de oração. Você já parou para pensar que às vezes nós vamos orar, nossa oração não dura 5 minutos? Por quê? Porque a gente fica nesse eu, meu. Nós precisamos orar mais e esquecer um pouquinho do eu. E orar mais pelas pessoas. Nós queremos que Jesus volte, mas quanto nós temos orado para que as pessoas amoleçam o coração e aceitem Jesus? Nós não tem coração duro que Deus não toque.
Só que nós ficamos com medo. Como eu estou nesse trabalho novo ali, eu tenho ido em algumas igrejas, conversado com algumas pessoas, feito amizade. Eu fico impressionado com a fé que essas pessoas têm. Esse dia eu conversando com um mecânico que atende meu carro lá desde que eu cheguei a Florianópolis, é um assembleiano, fiz uma amizade com ele. Outro dia eu fiz agora na Semana Santa, fiz numa igreja próxima e convidei ele, ele foi. Amigos, ele ficou maravilhado com a igreja, ficou maravilhado com a mensagem. E é uma pessoa sincera que sai para algumas localidades lá fazer o trabalho, abrir igreja. E daí outro dia ele falou: pastor, outro dia eu estava incomodado e eu reclamei para Deus, porque eu estava com um probleminha de saúde, já vinha tempo. E eu falei para Deus: Senhor, quando que tu vai me curar? Eu preciso ser curado para fazer a tua obra. E ele falou assim: pastor, e acredita que Deus me curou? Eu não tenho mais o problema. Eu falei: claro que eu acredito, porque Deus é Deus. Então eles têm uma fé que muitas vezes nós não temos. Nós temos uma verdade que é pregada por todo mundo, que lá fora não estão pregando essas igrejas. Nós estamos na igreja que se levantou na hora profética que a Bíblia mostra, só que estamos aqui e nos falta fé. Eu fico pensando, por que as pessoas às vezes estão doentes, nós vamos lá orar pelas pessoas, elas não levantam. Por quê? Porque nos falta fé. Nós precisamos orar mais. O Espírito de Profecia fala assim, a nossa única proteção segura contra os pecados assediantes é a oração. A oração diária, frequente, não sendo zeloso num dia e descuidado no dia seguinte, mas por meio de vigilância, diligência, sendo vitalizado pela comunhão com Deus. A oração é necessária e não devemos esperar pelos sentimentos, mas orar fervorosamente. Quer nos sintamos dispostos a fazê-lo, quer não, o céu está aberto a nossas orações. É por isso que na oração de Davi aqui ele fala assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando eu li esse texto aqui, eu fiquei pensando, o que é sondar? O que é uma sonda? Veja só, eu trouxe 2 exemplos de sonda aqui, Essa aqui é uma sonda que os médicos usam, sonda catéter vesical. Vocês sabem para que ela serve ali e tudo mais, a questão da urina, né, e tudo mais. E tem uma outra sonda ali, é chamada sonda estilete. É uma sonda tipo uma agulha de crochê, que ela é usada para quê? A pessoa, por exemplo, aconteceu com um pastor jubilado lá em São Paulo, amigo nosso. Ele fez uma cirurgia, e daí depois dessa cirurgia começou a inchar a barriga dele. E ele foi visitar o irmão Isaac, que era um enfermeiro lá, e o irmão Isaac falou: pastor, deixa eu dar uma examinada aqui. E daí ele pegou uma sonda como essa e começou a cutucar ali onde tinha feito a cirurgia. De repente, ao cutucar, aquilo estourou, pus, e começou a sair. Começou ali a expelir pus. Era mais ou menos isso que Davi estava falando. Senhor, sonda-me, para ver se tem alguma coisa que não presta, alguma coisa podre em mim que precisa sair. Por isso que ele falou assim: sonda-me. E Davi, a Bíblia fala que era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem pecador, cometeu pecados. E nós muitas vezes precisamos fazer isso com Deus também. Porque nós, abra a tua Bíblia lá, Apocalipse capítulo 3, como a igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo nesses dias, como está escrito aqui no capítulo 3, a carta para Laodiceia. E a carta de Laodiceia fala ali, conheça as tuas obras, Deus está dizendo para nós hoje. Eu conheço a tua vida. Capítulo 3, verso 15 de Apocalipse. Conheço a tua vida, tu não é frio e nem quente. Quem delas fosse frio ou quente? Assim, porque amor não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. O que ele está dizendo aqui?
tu não é quente nem frio. Tu não é quente que vive as coisas de Deus, faz aquilo que o Senhor quer e esquece das coisas do mundo. E tu não é frio que esquece as coisas de Deus e vive para o mundo. Você vive com um pé na igreja e um pé no mundo. É isso que a Bíblia está dizendo. E nós estamos vivendo isso nesses últimos dias. É um pé na igreja, venho para a igreja, devolvo o meu dízimo, guardo os mandamentos. Viemos aqui para quê? Lembra que eu falei? Nós viemos aqui para adorar a Deus, sim ou não? Eu falei que adorar a Deus é obedecer, então eu venho aprender desse Deus para obedecer, ajudar o meu próximo. Só que nós fazemos disso uma rotina, viemos aqui, queremos um culto, um bom pregador, uma boa música, para quê? Se durante a semana toda nós estamos focando nas coisas que o mundo oferece. A nossa preocupação primeira é aquilo que o mundo oferece, como eu vou estar, como eu vou ficar, o que eu vou ganhar, e não estamos focando naquilo que Deus quer para nós. E daí vivemos com um pé no mundo, preciso e quero as coisas do mundo, e um pé na igreja, não posso sair porque essa é a igreja que prega a verdade, e se eu sair daqui Deus não vai me abençoar. É por isso que Deus está falando para nós, como falou para Davi, e Davi falou-lhe, sonda-me. Eu preciso pedir para Deus sondar o meu coração como que está. O meu coração está 100% nas coisas do Senhor, ou está 10% e 90% nas coisas que o mundo oferece? Quando ele fala assim, tu não é frio nem quente, és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca, ele está dizendo assim, eu vomito aquilo que não presta, e isso não está prestando. Se nós estamos com um pé no mundo e um pé na igreja, não está prestando para Deus. Só que Ele nos ama tanto, tanto, como eu falei ontem, nós somos o que existe de mais precioso para Ele. Ele não voltou ainda porque nós precisamos entender isso. E Ele está mandando esse recado para você. E eu vim de longe para dar esse recado. E eu falei para o pastor assim, me pediram, passa os títulos do sermão, isso, aquilo, da semana. Eu falei para o pastor assim, pastor, eu vou pregar aquilo que Deus tocar no meu coração. Aquilo que eu senti que a igreja, como a igreja, eu vou passar aquilo que Deus colocar em meu coração para pregar. E se eu estou falando isso, é porque Deus quer que você ouça isso. Porque Ele quer que você faça uma reflexão. Ele quer que você o busque e peça para Ele sondar o teu coração para saber como que você está. E daí o texto diz ali de Apocalipse, é muito claro, né? Assim, no verso 17, pois diz, estou rico e abastado, eu não preciso de coisa alguma, e nem sabe que estou infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Estou rico e abastado. Eu estou na igreja que levantou na hora profética, estou guardando os mandamentos, estou devolvendo o dízimo, não preciso de nada. E dele fala, nem sabe que estou infeliz. E por que está dizendo estou infeliz? É aquilo que eu falei ontem, por causa do vazio que nós temos em nosso coração. Nós estamos procurando preencher o vazio nas coisas que o mundo oferece, e a gente nunca encontra a verdadeira felicidade. Porque hoje está bom, amanhã, um dia você está feliz, lembra que eu falei? Outro dia está triste. Um dia está bom, outro dia está com vontade de se enfiar num buraco e sumir. Outro dia quer morrer. Por quê? Porque ele está dizendo infeliz. Infeliz porque o foco está naquilo que o mundo está oferecendo e não aquilo que Deus oferece. Porque a verdadeira felicidade é Deus que dá. É um dos aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, olha só, paz, não é o que nós mais precisamos? E por que nos falta paz? Por que não temos alegria verdadeira com aquilo que nós temos? Será que eu preciso ter mais para ser feliz? É por isso que está dizendo assim, ó, estou rico e abastado, e nem sabe que estou infeliz. E dele fala assim, feliz, miserável. Olha o que duro que Deus está sendo conosco. Mas ele fala, eu repreendo e disciplino quanto amo. Ele está nos repreendendo, ele nos disciplina porque ele nos ama. E quando ele fala aqui, miserável, sabe o que é um miserável?
Miserável é aquela pessoa que às vezes está passando necessidade, e ele ganha alguma coisa para suprir aquela necessidade, mas tem pessoas ao redor dele e ele não compartilha, guarda só para ele, é um miserável. E nós temos uma verdade que o mundo não tem aí fora. As pessoas estão sofrendo aí fora por falta dessa verdade, e o que nós estamos fazendo? Estamos guardando para nós, quando nós deveríamos compartilhar essa verdade. E dele fala ainda assim, miserável, o que mais? Pobre. O que é pobre? Ele não está falando pobreza financeira. A Bíblia ele fala, concede de mim, compre ouro refinado pelo fogo. Não fala ali o verso seguinte? O ouro refinado pelo fogo são as verdades que estão na palavra. E de nós somos pobres, ele está dizendo assim, porque o tempo que nós tiramos para a palavra não é nada perto do tempo que nós tiramos para as outras coisas. E de nós temos um ouro precioso em nossas mãos, e o que estamos fazendo? Passando necessidade. E daí o diabo vem, tira a nossa paz, como eu falei ontem na vida conjugal, vem, tira a nossa paz na vida familiar. Eu espero que aqui não seja, mas se você fizer por aí uma pesquisa, é quase 70% da igreja, se não for mais, não faz o culto familiar em casa. Não aproveitam para ter o ouro da verdade. E daí os filhos estão crescendo, e daí eu falei ontem, né? Quando foi a última vez que você tirou um tempo para conversar com o teu filho? Tempo para conversar com o teu cônjuge. E daí não cobram, muitos não cobram dos filhos, você estudou tua lição, estudou tua Bíblia, e daí ficam, não, eu não vou forçar. Mas a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Porque se você deixar a criança, ela só faz aquilo que ela quer. E se você não educar o teu filho, sabe o que vai acontecer? Os youtubers vão educar. As telas vão educar teu filho. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, abra a tua Bíblia lá. Ali tem a receita de como evitar o diabo tirar a nossa paz na vida familiar. Deuteronômio, capítulo 6. No capítulo 6, no verso 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mas eu falei ontem, você só ama quem você conhece. Não é verdade? E por isso nós precisamos conhecer esse Deus. E dele fala assim, então agora que você ama o Senhor de todo o teu coração, essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E tu vai inculcar nos teus filhos. Vai colocar na cuca deles, vai ensinar eles o caminho correto. Dele fala assim, ó, delas falarás sentado em tua casa. O tempo de tirarmos para os filhos, para a família ali, vamos conversar sobre as coisas de Deus. Parar para refletir com a família, às vezes, como será o céu? Quem você quer encontrar lá no céu? Conversar com a família. E dele falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho. Muitas vezes temos que pegar nossos filhos, a família, sair para um parque, algum lugar, e se o filho é pequeno, falar assim, filho, está vendo aquele passarinho lá? Ou melhor, está vendo aquela árvore? Deus criou no que dia a árvore? Qual o dia da criação que Deus criou a árvore? Meu Deus. Que dia, irmãos? Hã? Amém. Tem umas crianças ali que sabem. Filho, ó, Deus criou a árvore. Está vendo o passarinho? Deus criou no que dia o passarinho? Hã? Olha, tem alguém que sabe ali, ó. No quinto dia. E falou, ó, Deus criou a árvore, o passarinho. E tudo isso Ele fez para alegrar a nossa vida. Olha que coisa mais linda que Deus fez, porque Ele nos ama. Viu como esse Deus é bom?
como Ele cuida de nós, que é o melhor para nós, a nossa felicidade. Você está ensinando o teu filho andando pelo caminho. E daí ele fala também assim, ó, e ao deitar e ao levantar. O que ele quer dizer com isso? Culto familiar. Ao deitar, conversar com os filhos, vamos pedir perdão a Deus se erramos nesse dia, e vamos pedir a bênção dele para essa noite, para a gente descansar. Ao acordar de manhã, vamos fazer o culto, agradecer a Deus porque acordamos mais um dia com vida, e vamos pedir a bênção de Deus, a proteção para esse dia de hoje. Você está levando o teu filho a conhecer a Deus um pouco mais, a amar esse Deus que nos ama. Agora, quando nós não fazemos isso, sabe o que vai acontecer? Os nossos filhos serão educados por esses youtubers aí, e começam a ver nas telas, e tem umas músicas ali, amigos. E nós gostamos de música por causa da nossa natureza. E de nossos filhos começam a ser educados por ali. E daí eu pergunto para você, você acha que teu filho vai gostar de vir aqui na igreja? Chegar aqui para alguém falar, pregar, se é melhor estar em casa, na frente de uma tela colorida ali, bastante atrativa? Eu falo isso porque eu tenho 2 filhos, e eu tenho que brigar às vezes em quando com eles ali, para eles saírem das telas. E eu falo, vai para o sol, larga a mão dessa tela aqui, porque senão eles só ficam na frente das telas, e é só joguinho. Essa é a nossa realidade. E daí crescem, e ao crescerem, eles vão escolher o quê? A Deus ou o mundo? É por isso que Satanás trabalha para tirar nossa paz na vida familiar. Só que nós temos aqui o ouro da verdade, Deus ensinando como nós fazermos, e o que nós estamos fazendo. É por isso que ali na história de Davi, volta ali para encerrar, quando Davi fala assim, sonda-me. Ele pediu para Deus sondar a vida dele para ver se tinha alguma coisa errada e para expelir tudo aquilo que não prestava da vida dele. E sabe o que aconteceu? Vai lá para o capítulo 1 Reis, capítulo 1. Ali tem uma história que nós não vamos ler por causa do horário, eu prometi, eu já estou chegando no horário, ó, tenho 3 minutos para terminar. 1 Reis, no capítulo 1, ali tinha algo que Davi tinha esquecido. Porque no capítulo 1, verso 5, vou resumir para vocês, um dos filhos de Davi, Adonias, usurpa o trono, dizendo que ele seria o rei, chamou algumas pessoas lá, de confiança até do rei, e se autodenominou rei agora, e daí então, agora, Davi tinha falado que o rei seria Salomão, filho de Batseba, e daí ele conversa com o profeta Natã, e vão à presença do rei, e falam para o rei, Senhor, o senhor não tinha falado que seria Salomão o seu sucessor? E por que Adonias se autodenominou rei? E daí a história fala aqui que Davi chamou Natã, mais alguns ali, e falou assim, ó, pega a minha mula, leva lá em tal lugar, faz o Salomão montar, unge ele, e ele será um novo rei. Ou seja, Davi estava no final da sua vida. Você vê depois ali, capítulo 1, verso 32, Salomão é constituído rei. Lá no capítulo 2, Davi dá instruções a Salomão e morre. Então, quando Davi fala assim, Senhor, sonda-me, é porque ele não tinha certeza que tudo estava certo na sua vida. Porque ele tinha cometido pecados que estavam sempre na frente dele, que ele lembrava, mas tinha cometido pecados que ele não tinha percebido. E todos os nossos pecados estão patentes diante de Deus. Por isso que ele falou que ele precisava que Deus sondasse o coração dele. E essa sondagem revelou ali a falha que estava sendo passada despercebida na vida de Davi.
E agora então, ele consegue consertar isso que precisava ser feito. E daí eu pergunto para você nessa noite, será que nós não precisamos também pedir para Deus sondar o nosso coração? Será que está tudo certo em nossa vida? Pergunto para você, quanto tempo que você tem vindo à igreja? Quero perguntar para você, amigo que está nos visitando também, será que está tudo certo na tua vida? Será que você tem feito aquilo que o Senhor tem pedido para você? A gente vai para o ouro das verdades aqui, que é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ele fala assim, ó, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Ele fala assim, ide fazer discípulo, e faça discípulo e batize. E daí ele fala lá em Atos, arrependei-vos, reconheça que você é um pecador e convertei-vos, mude de direção, vá na direção que eu estou te mostrando. Arrependei-vos e batizai-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Ó, Deus está mostrando na sua palavra os passos que temos que dar. Mas daí eu pergunto, nós vamos dar os passos que o mundo oferece ou aqueles passos que Deus está pedindo para eu dar? Nós temos que pedir para Deus sondar o nosso coração, porque às vezes nós não estamos conseguindo enxergar aquilo que Deus quer nos mostrar, porque nós estamos tão focados nas coisas desse mundo e não estamos percebendo os planos de Deus para a nossa vida. Nós precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração, porque o pecado, ele nos separa de Deus. Quando nós pecamos, nós achamos que está tudo certo, mas ele nos afasta de Deus. Nós precisamos pedir para Deus sondar o nosso coração, porque quando nós pecamos, nós nos tornamos filhos do diabo. Viu só? Dias atrás, aconteceu uma situação na minha casa e meu filho mentiu para mim. E daí eu fui e conversei com ele. Eu falei, filho, veja o que a Bíblia diz aqui. Ó. Aquele que mente se torna filho de quem? Que é o pai da mentira. Daí ele falou, o diabo. Daí eu falei para ele, então eu sou o diabo. Você não é meu filho? Então eu sou o diabo. Falei para ele. Ele falou, não. Eu falei, então, eu te ensinei a mentir? Quem mente se torna filho do diabo. Olha só, quando nós pecamos, nos tornamos filho do diabo. É por isso que temos que pedir para Deus sondar o nosso coração. E uma outra coisa, no livro de Gálatas, capítulo 5, olha o que diz ali, a pessoa que vive em pecado. Gálatas, capítulo 5, verso 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Ou seja, o pecado nos torna miseráveis. E daí olha ali, ó, inimizade, ciúmes, inveja. Muitos estão praticando isso porque estão acariciando aquilo que o mundo oferece, não o que Deus está pedindo. E o pecado, por fim, ele nos leva à morte. É por isso que nós precisamos, como Davi, orar ao Senhor e pedir, Senhor, sonda o meu coração. É por isso que precisamos ter uma vida de oração. Jesus passava a madrugada orando, o sol nunca pegou Jesus dormindo. Antes do nascer do sol, Jesus sempre estava acordado orando. Às vezes passava a noite orando. E quanto tempo nós oramos? Nós vivemos na loucura desse mundo que não temos tempo. Antigamente os antigos iam dormir com as galinhas, acordavam com os galos, não era assim? A hora que a galinha ia para o puleiro, já ia dormir. O galo cantava, já estava de pé. Hoje em dia, ficam nas telas até tarde da noite,
e daí para levantar de manhã, de madrugada para orar, não conseguem. E daí vivemos nessa vida que esse mundo oferece, sofrendo. É por isso que nós precisamos ter tempo, tirar tempo para orar. E eu encerro com o último texto aqui do Grande Conflito, página 98, diz assim, temos que orar em família, e sobretudo não devemos negligenciar a oração secreta, pois ela é a vida da alma. É impossível a alma prosperar enquanto é negligenciada a oração. A oração familiar e a oração pública não bastam. Em solidão, abra-se a alma às vistas de Deus. A oração secreta só deve ser ouvida por Ele, o Deus que ouve as orações. É por isso que Davi falou para Deus, sonda-me. E eu pergunto para você, será que nós não precisamos disso? Porque muitas vezes, como eu falei sábado, as pessoas estão sendo assaltadas por Satanás, e às vezes estamos passando de largo porque não quero me envolver. Tenho problema demais. Viemos à igreja para ter um encontro com Jesus, mas não conhecemos esse Jesus. E por que não conhecemos esse Jesus? Porque o nosso coração está cheio. E Jesus diz, estou à porta e bato. Batendo na porta do nosso coração para entrar, batendo na porta da nossa casa para entrar, e nós não estamos abrindo porque não temos tempo. E daí, Deus está dizendo para nós, filho, olha o exemplo de Davi. Será que eu não preciso dar uma averiguada no teu coração para ver se está tudo correto? Você sabe da tua vida. Você sabe por onde você tem andado. E você sabe por que você está aqui. Você está aqui porque Deus te ama. Ele quer te abençoar, quer te salvar. Mas você está aqui porque Deus quer te usar. Deus quer que você seja um instrumento de salvação para as pessoas que você tem contato. E nós temos que vir aqui e pedir para Deus, Senhor, sonda o meu coração, para ver se tem alguma coisa errada, para que Tu possa habitar em mim, para que eu possa ser um instrumento por onde andar, para que as pessoas olhem para mim e não vejam Josemar, mas vejam Jesus em minha vida. Mas será que vai acontecer isso em nossa vida se Ele não sondar o nosso coração? Se Ele não expelir aquilo que não presta? Todos nós somos falhos, fracos e pecadores. Todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós caímos. Mas a grande bênção, a grande maravilha de tudo isso, é que Deus, Ele nos perdoa. E Deus, Ele não fica olhando para o nosso pecado, Ele fala, filho, levanta, eu sei que tu é fraco, levanta. Mas o que nós vamos falar para esse Deus? Essa semana, amigos, não pode ser mais uma semana em nossa vida. Essa semana tem que ser diferente daqui para frente. Nós precisamos tomar decisões. Você que ainda não entregou a tua vida ao Senhor através do batismo, precisa entregar. Você que está sentado na igreja quietinho, sem fazer nada, você precisa entregar a tua vida também a Deus e falar, Senhor, me usa. E não existe desculpa, porque eu estou muito velho. Abraão foi chamado com 75 anos. Cada um de nós que estamos aqui com vida, Deus quer nos usar para ajudar alguém. E ao ajudar alguém, nós seremos transformados. Ao ajudar alguém, nós vamos conseguir perceber nossos erros. E daí, sim, de coração aberto, nós vamos poder pedir para Deus assim, Senhor, sonda meu coração. Se tem alguma coisa errada, tira de mim. Do contrário, amigos, nós vamos vir aqui e vamos voltar. Vir e voltar. E vamos continuar desse mesmo tipo de vida até quando? O quarteto vai cantar uma música agora. Vai cantar, né? Pode vir. E eu quero fazer um convite para você nessa noite. O convite é você se manifestar e falar para Deus em oração, Senhor, sonda o meu coração. Eu não posso continuar do mesmo jeito.
eu tenho que fazer aquilo que tu queres. Então sonda meu coração e tira aquilo que não presta em mim, para que eu seja um instrumento de bênçãos em tuas mãos. Se for esse o teu desejo, enquanto o quarteto canta, eu vou convidar você para ficar em pé, porque no final eu quero orar novamente, entregar você nas mãos de Deus. Será que é possível achar alguém para que eu possa confiar? Será que é possível a verdade encontrar? Só a palavra do Senhor é certa e nunca passará, e quem nele confiar vai a verdade achar. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor. Vejo as pessoas a correr, sempre é tanto por fazer, quase ninguém quer parar e ouvir. Mas que exemplo eu irei deixar a quem está a me observar? Sei que preciso mostrar, Jesus é vida real. Só Jesus é a verdade, só Jesus é o caminho, sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor, só Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Só Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Só Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Só Jesus. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sua palavra liberta e transforma. Jesus é fonte de vida, só Jesus é Senhor, só Jesus, só Jesus, só Jesus é Amém. Senhor nosso Deus, sonda o nosso coração. Nós temos vindo à tua casa, Pai. Alguns já vêm há anos. E às vezes continuamos com a mesma vida, o mesmo jeito de ser. E às vezes achamos que está tudo certo. Mas sabemos, Pai, que estamos aqui porque Tu tens um propósito para a nossa vida. O primeiro é nos salvar. O segundo
é nos usar. Só que muitas vezes, Pai, nós achamos que estamos tudo certo e pode ter coisas erradas, como estava acontecendo na vida de Davi. Assim como tu sondaste o coração de Davi, sonda o nosso e nos mostra aquilo que está errado em nossa vida, que nos afaste de ti. Senhor, tu conheces cada pessoa aqui. Tu sabes que tem alguns que estão estudando tua palavra, tem alguns que estão afastados dos teus caminhos e precisam voltar para ti. Algumas pessoas que precisam ser batizadas, morrer para a velha vida de pecado e nascer para uma nova vida contigo. Tu sabes que tem pessoas aqui, Pai, que já estão batizadas há tempo. E talvez, Pai, nunca aconteceu um milagre na vida delas. Então faz esse milagre. O milagre de transformar nosso coração e o milagre da salvação, de nós sermos instrumentos para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque, como eu falei aqui, isso é automático. Ao atendermos a necessidade do próximo, nós seremos transformados. As pessoas precisam olhar para nós, Pai, e ver Jesus em nossa vida. Mas para que isso aconteça, sonda o nosso coração e nos mostra se existe algum pecado que não confessamos a Ti, pois a Tua graça é ilimitada e não existe pecado que não seja perdoado se nós Te buscarmos e aceitarmos a fazer a Tua vontade. Tu conheces a vida de cada um desses Teus filhos aqui. E eu falei nessa noite, Pai, que Satanás tem tirado a paz na vida das famílias. Então abençoe cada família aqui representada. Afaste o inimigo dos nossos lares, Pai. Que dentro dos nossos lares ali os anjos acampem. Que Jesus seja o hóspede principal. Que ali tenha uma atmosfera divina dentro da nossa casa. E que nós tenhamos desejo de Te buscar. Acorda-nos, Pai, de madrugada para nós termos momentos de conversa contigo através da oração. Que ali o Espírito Santo, Pai, nos mostre o que devemos fazer, nos mostre os nossos erros, onde que temos que deixar as coisas que estamos fazendo errado, para que nós possamos fazer aquilo que Tu queres e não o que nós queremos. Pai, nós não sabemos orar, mas sabemos de uma coisa, que Tu nos ama e que é o nosso melhor. E foi Tu que nos trouxesse aqui esta noite, então transforma o nosso coração. Nos use, Pai. As pessoas aí fora estão sofrendo, se apegando a coisas, enquanto nós estamos deixando elas sofrerem. Então, acorda o nosso coração e nos use para fazermos aquilo que Tu queres. Leva-nos em paz e segurança, cuida de nós, abençoe nossos familiares, fica conosco. Nos dê uma noite e um dia abençoado e nos traga amanhã mais uma vez aqui para estudar a Tua palavra. Essas bênçãos Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Eu vou pedir para o pastor Márcio estar lá na porta para cumprimentar você e desejar a você uma boa noite. E amanhã nos vemos aqui novamente.